Você é ópto? Sim, Tem meu livro? tenho. Tem. Bom, vou compartilhar aqui, tentar fazer mais ou menos até umas 4h30, Tá certo. uma telinha que eu tenho sobre memória, dislexia e autismo tema, mas tem outras coisas que eu fui encaixando e eu preciso muito gravar ela, então vou compartilhar com você. Consegue ver minha tela? Sim, sim. Ok. Bom, Isso, consigo. então beleza. Aqui a aulinha de hoje é sobre memória, dislexia e autismo como tema principal, mas para abordar esse tema eu ainda coloquei, acrescentei algumas outras questões de processamento visual que eu achei interessante, tá? Então, tem um vídeo que é bastante interessante, que é sobre linguagem de criação, eu deixei aqui no vídeo do YouTube, depois eu passo para vocês. E deixa eu ver. Compartilhar a tela. Exatamente, já apareceu. E então, a primeira coisa que a gente vai pensar, quando a gente pensar em visão, é que todo movimento ele vai ativar o desenvolvimento da visão e do sistema nervoso do bebê. O bebê ele não nasce enxergando, ele nasce enxergando, não nasce enxergando com a visão central, não está bem desenvolvida ainda. E na pré-maturidade, então, tem uma predominância do sistema motor sobre o sistema sensorial, e os movimentos ocomotores eles são ativados por uma ação reflexa do labirinto, do cérebro e do corpo estriado. Então, antes do bebê começar a seguir a luz, ele tem uma ação reflexa. Os movimentos dos olhos têm uma ação reflexa por conta, então, dos movimentos de cabeça, do próprio, então, dos movimentos que o bebê vai fazer. Isso vai gerar algumas ações motoras, então, alguns movimentos oculomotores como ação reflexa do próprio labirinto. Então, no recém-nascido, a retina periférica ela tem uma visão superior à visão central, e isso acontece porque no desenvolvimento fetal, durante o desenvolvimento fetal, a gente tem mais cones e bastonetes na retina periférica se desenvolvendo antes, então, do que na retina central. Por isso que a gente sempre tem que pensar que logo que o bebê nasce, ele não tem essa visão central, e que todo movimento, não só o movimento, algumas vezes o som, vai chamar a atenção do bebê e ele vai buscar, então, com o olhar, com esses movimentos reflexos dos movimentos oculomotores, para então começar a ativar esse sistema sensorial e motor. E o reflexo de acomodação, apesar de já estar pronto desde os de quatro, do quarto mês de gestação, o sistema de acomodação já está pronto, ele só vai acontecer, o reflexo de acomodação do bebê conseguir fazer o foco de ficar nítido, ele só acontece depois de 4 semanas que o bebê nasce. Então, essas informações são bastante importantes para a gente levar em consideração quando a gente está avaliando uma criança e para a gente avaliar se esse desenvolvimento aconteceu, então, dentro do esperado ou se tem algum atraso, principalmente em relação à insuficiência de acomodação. Aqui é uma tabela que eu achei em relação ao desenvolvimento visual funcional, que mostra desde o reflexo pupilar, da sensibilidade cromática, até os 6, 8 meses do bebê, onde ele vai começar a desenvolver estereopsia. Então, ora, se eu não tiver um reflexo de acomodação bom, se eu não tiver um reflexo de convergência bom, eu não vou ter uma estereopsia, logo não vou ter binocularidade, e eu já posso começar a pensar se esse bebê pode vir a desenvolver uma ambliopia, ou então até mesmo algum desvio nos olhos, alguma atropia por conta, então, de alguma função visual que não foi ativada dentro desse tempo esperado, tá bom? O exercício físico, então, pode ser uma maneira também de estimular a mielinização e manter os neurônios disparando com rapidez e eficiência, além de de melhorar as funções do sistema nervoso central. Foi demonstrado que o exercício físico ele também vai atenuar o impacto negativo de uma dieta ruim no sistema nervoso central. O que significa que às vezes algumas crianças têm comido se alimentado não muito saudável, né? E aí, porque então, por conta dessa alimentação não saudável, se a gente fizer então um exercício físico para alguns pacientes, pode ser que isso tenha um ganho, tenha uma melhora, mas não que isso deixe de contrabalancear
de um modo equilibrado. Então, sempre é bom eu pensar nos movimentos que eu vou fazer do exercício de terapia visual, assim como também da relação da dieta que esse paciente está levando, tá? Os 4 principais alimentos que são inflamatórios para o sistema nervoso, ou então que são mais inflamatórios para o cérebro no geral, são cafeína, glúten, caseína, que é a proteína, uma das proteínas no leite, e o açúcar, tá? Então, geralmente, quando o paciente consegue reduzir ou eliminar esses alimentos, muitas vezes a reação de cascata inflamatória que vai ser gerada pelo glutamato pode fazer com que esse paciente tenha melhoras tanto na questão da integração dos reflexos primitivos, como também na resposta que ele vai ter em relação à melhora das funções visuais, tá bom? E das habilidades visuais também. Aqui a descrição de algumas das áreas visuais, as principais áreas visuais, que vão de V1 a V8, e onde V1 é a recepção das informações totais, principalmente brilho e contraste, vai ter relação com o hipotálamo, tronco encefálico, cerebelo, que é muito comentado no BRMT, tem alguns exercícios do treinamento de movimentos rítmicos. Então, ele vai ter a estimulação, então, para que essas informações cheguem para V1. Em V2 eu tenho a fusão, que é a junção da informação dos 2 olhos, e eu vou ter a informação de localização espacial, a informação da visão com audição, a regulação das emoções, então a amígdala também ativando essa área, colículo superior e inferior, que vão ter relação com a área do mesencéfalo no cérebro, ulnar, que faz parte do tálamo, e que vai ter relação com fechamento visual. Fechamento visual é aquela habilidade que, se você vê 3 pontinhas, uma em cima e 2 do lado, você já vai pressupor que aquela imagem que você está vendo é um triângulo, mas na verdade não existe um triângulo, existem 3 setinhas, e quem está fazendo esse fechamento visual da imagem, de você conseguir visualizar um triângulo, é essa área V2 no cérebro, tá bom? V3 é uma das principais áreas de quando um paciente tem uma alteração de processamento visual, é uma das áreas que vai estar mais afetada, onde essa percepção de movimento e coordenação olho-mão vai ter muita alteração, dificuldade para escrever, dificuldade para coordenar, então, para recortar algum papel, para fazer desenhos e para conseguir, então, aprender o alfabeto. Então, aprender, então, dentro da alfabetização, a criança vai ter muita dificuldade justamente com relação a essa área de percepção de movimento, tá? Também tem relação com o sistema vestibular, com contraste, figura fundo e o CGL no tálamo de novo. Então, assim, o tálamo ele funciona, é uma estrutura no cérebro que vai funcionar como se fosse um filtro das informações, e se esse filtro não estiver funcionando corretamente, bem provável, então, a gente vai ter essas alterações acontecendo, tá bom? V4 corresponde à área 37 de Brodmann, e ele está relacionado com cor e contraste e também com movimento. V5, que também é V5, V6, ou conhecida como área somatosensorial, ou MT, ou A3, ela é, então, também conhecida como a terceira via visual, e vai ter relação com a estereopsia, sendo que a estereopsia, naquele slide anterior, eu falei que ela tem esse início de desenvolvimento a partir dos 5 meses do bebê, onde geralmente ele começa a jogar as coisas, os objetos no chão, onde ele começa a entender o tempo dele jogar o objeto no chão, esse objeto cair e o peso desse objeto, ele começa a fazer esse cálculo para ter noção de espacial, o tempo de onde estava o objeto na minha mão até ele cair no chão, levou um tempo e aí o cérebro dele começa a calcular, e por isso que às vezes ele vai jogar diversas vezes o mesmo objeto no chão, por mais que você fale para ele não fazer, muitas vezes ele acaba fazendo por repetição para que o cérebro consiga registrar essa experiência e consiga, então, fazer esse cálculo de tempo e espaço, tá? Que é onde começa essa noção de tempo e espaço. Boa tarde para quem chegou agora. Pri, Ed, bom, olha eu aqui, mostrando mais coisas. E
A área V7 é uma função desconhecida e V8, processamento de visão de cores. Então, principalmente no livro, eu falo até V6, mais ou menos, esse V7 e V8 é pouco falado, e essas são, então, as principais áreas visuais que a gente vai pensar quando a gente está pensando no processamento visual. Aqui a gente tem essa imagem, é muito importante também a gente começar a ter em mente essa imagem, porque ela divide o hemisfério esquerdo, que controla o campo visual direito, e os movimentos do lado direito do corpo. Então, vamos pensar sempre o hemisfério esquerdo do paciente controlando o campo visual direito e os movimentos do lado direito do corpo do paciente, e o olho esquerdo se relacionando também com os rins do paciente, enquanto o olho direito se relaciona com questões de passado e com o fígado do paciente. Ah, mas quer dizer então que ele pode ter problema no fígado se ele tem um problema no olho direito? Não necessariamente, mas assim, você vai ver que às vezes o paciente vai ter alguma questão de um desequilíbrio, segundo a medicina chinesa, eles falam que tem um desequilíbrio energético, não necessariamente que o órgão está doente, mas é um desequilíbrio energético naquele órgão, e isso dá para se equilibrar com com os tratamentos feitos pela medicina chinesa, e que vão ter muita relação com as emoções também do paciente, tá bom? Então, o hemisfério esquerdo é um hemisfério mais relacionado às questões de números, detalhes e regras, aquela informação mais analítica, e o hemisfério direito, as áreas de percepção e orientação espacial, questão com ouvir sons e relacionar imagem com a melodia, e uma pessoa que tem mais criatividade, geralmente tem essa relação com a gente pensar no hemisfério direito, tá bom? Antes pensava-se muito numa separação dos hemisférios para cada função ter uma predominância mais nos hemisférios, mas muitas das funções elas são ativadas nos dois hemisférios cerebrais. Isso é mais uma divisão que a gente consegue fazer pensando aonde que é processado a informação do campo visual, tá? Então, campo visual direito processado no hemisfério esquerdo, campo visual esquerdo processado no hemisfério direito, tá bom? Acho que eu falei hemisfério visual, mas hemisfério cerebral, tá? Hemisfério cerebral esquerdo e direito, e aí você vai pensar sempre essa informação cruzada, tá bom? Esse slide é para mostrar isso aqui. E aqui é para mostrar a via neuroanatômica do estímulo luminoso até a glândula pineal. A glândula pineal também é conhecida como terceiro olho, e é ela que vai controlar muito das produções de melatonina na hora da gente dormir. Então, quando a gente recebe luz azul, essa luz azul tem uma ação sobre a glândula pineal de inibir a produção de melatonina, ou seja, deixa a gente mais acordado, porque não, ou estado de alerta, né? Porque não vai produzir a melatonina, e que por isso que não é legal a gente ficar muito tempo exposto com as telas, com o celular, até mesmo sob a luz, hoje que a gente está usando de LED, porque esse excesso de luz azul pode gerar, então, esse desequilíbrio na produção hormonal da glândula pineal, tá? Aí aqui está mostrando que a luz vai atingir a retina, resultando em uma cascata de sinalização neuronal, da retina até o trato retino-hipotalâmico, que está aqui como RHT, e depois vai para o núcleo supraquiasmático, que é o SCN, que depois vai para o PVN, para o tronco cerebral, para a medula espinal, nos níveis T1 e T3, e depois vai para o gânglio cervical superior, que é aqui, SCG, e chegando então na glândula pineal. Então, esse é o caminho que a luz vai fazer. É interessante a gente pensar assim, porque muitas vezes a gente está pensando sempre a luz chegando até a retina, e da retina fazendo aqui a refração, e a gente pensa refração e acabou. E a gente começa então, no processamento visual, nesse estudo mais aprofundado para fazer terapia visual, a gente começa a pensar o que acontece com a luz, ou com sinais, né, que são as ondas eletromagnéticas, o que acontece depois que essas ondas eletromagnéticas, que é a luz, se converteu em energia, em impulsos elétricos, e o que isso acarreta no cérebro, tá? Como consequência. Acho que tem mais gente querendo. Gustavo. Bom. E para quem tiver interesse, tem uma aula também só sobre luz azul, que é bem legal. Depois me chama que eu passo para vocês, tá bom?
E aqui é um outro slide que eu achei sobre nomeação de cores, e dentro dessa nomeação de cores a gente tem então um caminho que é bem complexo, né? Não só eu tenho principais percepções que eu vou ter do processamento, já pensando no processamento visual, tenho cor, movimento, profundidade e forma, e aqui então eu tenho esses caminhos que eu começo a pensar que vão relacionar com células parvo, células magno, tá? E a via parvo e magno celular para acontecer, então, essa divisão que eu estava falando para vocês lá, V1, V2, V3, V4, a informação ela vai chegar toda para V1 para depois então ser distribuída paralelamente, ser processada V1, V2, V3, V4 e juntar essa informação de novo para o cérebro formar uma imagem única. Quais as partes do cérebro que são afetadas, né, ou que são ativadas quando a gente escuta música? A gente tem a letra da música, que vai atingir a área de Wernicke, Broca, córtex visual, córtex motor, as respostas emocionais na amígdala, o ritmo que vai alcançar o córtex frontal esquerdo, parietal esquerdo, e o lado direito também do cérebro, e o tom que vai ativar córtex frontal, cerebelo e lobo temporal. Então, é muito importante a gente pensar o quanto que. Só liberar aqui. Sumiu. É importante a gente pensar quanto que uma música ou qualquer estímulo, como eu tinha falado lá do começo, eu tenho um estímulo de atividade física, de um exercício físico, de uma estimulação com BRT que eu vou fazer para um paciente, ou um exercício visual que eu vou fazer com esse paciente. Sempre quando eu pensar em processamento visual, eu começo a pensar qual área cerebral que eu estou ativando, qual área cerebral que eu estou ativando a visão do paciente, ou com aquele estímulo visual e auditivo, aquele estímulo sensorial, tátil, o que for, qual é a área cerebral que eu estou ativando para que eu tenha, então, a resposta que eu estou esperando. Se eu preciso de uma coordenação olho-mão, eu estou ativando, então, as áreas que realmente eu preciso para conseguir esse resultado, esse meu objetivo de melhorar a coordenação olho-mão desse paciente. Tá? E aqui também, por exemplo, é um outro slide que eu achei, esse Mesulan, para quem quiser procurar, é um autor bem importante na neurologia, e é onde eu vou separar, então, a parte que é em V4 e V5, para eu começar a ter noção de cor, animal e objeto, e ferramentas, e qual direção que eu vou ter dessas ferramentas. Então, aqui na V4 e na V5, que é também chamada área fusiforme, eu tenho essa questão de nomeação e cálculo, que também depois eu deixo o link para vocês do YouTube, que está uma explicação bem interessante sobre isso, tá bom? Então, são aquele mesmo slide que eu tinha falado, a gente tem a via, pelo menos então, eu tenho a via parvo e a via magno celular, que elas vão então processar em separado uma parte da informação indo para via dorsal, a outra parte indo para a via ventral, e na via dorsal também indo em direção, então, ao lobo parietal, e na via ventral indo em direção ao lobo temporal. Tá? Aqui tem um modelo de processamento visual do MIT, onde eles falam que, então, esses processamentos acontecem de formas paralelas entre cor, textura, borda, movimento e a estereopsia. Isso acontece, então, paralelo e ao mesmo tempo, por isso que a nossa resposta em relação à visão tende a ser rápida, ou caso ela não seja rápida, a gente consegue treinar com os exercícios visuais. E eu tenho dois modelos de processamento, um modelo que é chamado top-down, um outro modelo chamado bottom-up, sendo que top-down eu vou ver vou ter sugestão de um todo, onde eu posso ver aqui como a letra B ou o número 13, dentro de um contexto. Eu começo a pensar essa informação dentro de um contexto, e o processamento bottom-up é um processamento que eu vou ver como se fosse três linhas horizontais, duas linhas verticais, e eu vejo as coisas meio mais separadas. Então, por isso que tem algumas pessoas que são mais detalhistas, outras pessoas mais generalistas, veem no todo, umas outras pessoas tendem a ver mais partes por partes.
depende do processamento que ela usa, se é mais top-down ou bottom-up, a gente consegue treinar esse paciente para que tenha um equilíbrio entre visão central e periférica. Muitas vezes, se você é muito periférico, você perde a informação central. Por exemplo, procurar um pote dentro da geladeira que você consegue ver o todo, mas você não encontra um pote específico. Ou então, você precisa abrir mais o seu campo e você tem muita convergência, ou você tem um foco muito grande, um hiperfoco, né? Caso falam do TDAH, na verdade, ele tem sempre um hiperfoco para uma coisa, e aí às vezes ele não consegue ver o todo, ou porque ele vê o todo o tempo todo, ele não consegue então ter um foco para uma única atividade. Então, a gente vê essa alteração de processamento top-down e bottom-up, que é os chamados sistemas então da visão, tem essa divisão também que a gente pode conhecer. Aqui, na acuidade visual, eu vou pensar que ela é decodificada no córtex temporal medial e as estruturas do lobo temporal medial, elas vão envolver formação de memória. Por isso que eu começo a pensar, será que esse paciente tem um problema que ele é só de memória ou esse problema de memória, ele pode ter relação com essa dificuldade visual que o paciente tem apresentado, tá? Aqui é só para falar isso. E aí, por exemplo, se eu pensar o leão come carne, quando eu estou falando o leão, ou estou pensando no leão e na carne, eu estou ativando algumas áreas cerebrais, no hemisfério direito e esquerdo, ou na área de Broca, pensando, quando eu estou falando comer, estou ativando a área de Broca, quando eu estou falando carne, leão, estou ativando a área de Wernicke, que essas áreas são as áreas de linguagem e que muitas vezes tem um fascículo arqueado aqui que vai ligar essas duas áreas, ou que deveria ligar essas áreas, como se fosse uma ponte ligando essas duas áreas, e que muitas vezes é onde as crianças com dificuldade de fala e linguagem não conseguem conectar esses dois pontinhos do cérebro, então ele sabe o que quer, mas ele não consegue verbalizar, ele não consegue falar o que ele está pensando ou o que ele está entendendo, porque muitas vezes não é porque ele não fala que ele não está entendendo o que você está conversando com ele. Então, quando isso acontece já pensando em Libras, eu tenho aqui o mesmo exemplo, né, nas áreas de Broca e Wernicke, pensando o leão come carne, eu vou ter o verbo, a área que vai ativar verbo, mas eu tenho também reconhecimento da face de quem está fazendo o gesto, eu tenho a posição daquele gesto, o movimento do gesto e qual é o formato que o gesto está sendo, quem está falando em Libras comigo está fazendo, qual é o formato do gesto que tá sendo feito com as mãos. Então, eu tenho ativação, tanto do hemisfério direito como do hemisfério esquerdo, quando eu pensar numa linguagem de Libras, tá? E, geralmente, a área de Broca e Wernicke fica concentrada, na maioria das pessoas, mais no hemisfério esquerdo. Então, aqui é para mostrar isso, quando eu estou falando uma linguagem tradicionalmente falada e que as pessoas se comunicam normalmente, que a maioria das pessoas não tem muita dificuldade, quando é feito o estudo de ressonância magnética, é encontrado que as áreas ativadas estão no hemisfério esquerdo e que vai ativar a área de Broca e Wernicke, mais essa área temporal, sendo que quando eu estiver falando em Libras, vai ativar tanto no hemisfério esquerdo como no hemisfério direito, e eu tenho reconhecimento de mais ativação, então, aliás, de mais áreas cerebrais, tá bom? Se eu estiver pensando num sistema de cálculo, o que eu estou usando para fazer um cálculo e por que talvez é tão difícil fazer um cálculo. Então, eu tenho uma produção oral, onde eu penso nos números, eu penso na leitura desses números nos sinais e nas operações. Então, se eu já não souber ler e escrever, já vai ficar mais difícil a matemática. E depois eu ainda tenho a semântica e a compreensão da matemática para eu conseguir escrever aqueles sinais, fazer uma transcodificação e depois chegar numa síntese daquele cálculo, onde eu tenho algarismos e os números, né? Os algarismos separados e o número total daquela operação que está sendo feita. Então, é só para a gente começar a entender o quão complexo que é o cálculo, a leitura e a escrita, e o quanto que a memória e visão está relacionado com isso, para que a gente comece a explicar para um pai, ou para uma mãe, ou para uma professora, que uma criança que tem dificuldade, na verdade, não necessariamente ela é burra, mas ela tem uma dificuldade por conta de que ela não está entendendo esse processo de transcodificação ou de decodificação do que
ela precisa fazer. Muitas vezes, se você mostrar 2 bananas mais 2 bananas, ela vai falar 4 bananas. Ela consegue, quando é palpável, fazer aquele cálculo. Ela só não consegue no papel, porque aquele número que é representado, o número 4, que é do jeito que a gente faz a grafia, aquela representação numérica, ela ainda não tem mentalmente, isso precisa acontecer. Então, ela precisa associar aquele algo concreto àquele símbolo que a gente faz como a representação do determinado número. Tá bom? Tem uma mãe muito bacana que ela foi fazer uma continha com o filho, então tinha lá o número escrito e aí o filho fazia umas barrinhas do lado para ele visualizar quanto que era a representação do número 6. Ele fazia 6 barrinhas para conseguir ver que número 6 eram 6 barrinhas. Ele somava com o número 3, fazia mais 3, aí contava 6 barrinhas mais 3 barrinhas que ele tinha desenhado, e depois ele conseguia colocar o número 9. Ou seja, aos pouquinhos, a mãe encontrou um jeito de fazer com que essa criança representasse mentalmente aquela continha que precisava ser feita. Tá bom? Bom, aqui para mostrar então que a informação chegando em V1, a informação que chegou lá na retina vai chegar em V1, de V1 vai partir para via dorsal e para via ventral, e também vai lá para a área que a gente chama frontal, eye field, que é campo visual frontal, e essa informação ela ainda volta para a área somatosensorial. Então, essa integração dessa informação precisa acontecer, e caso esses circuitos não estejam funcionando, esses caminhos não estejam funcionando, ou estejam funcionando, mas por conta da bainha de mielina, que é o que vai fazer a informação, a transmissão da informação acontecer mais rápido, talvez pode ser que esse paciente tenha mais dificuldade, então, em alguma questão de processamento visual. Aqui eu tenho as etapas, por exemplo, etapa involuntária, voluntária instável e voluntária estável, e as áreas anatômicas e as propriedades relacionadas com essas etapas que acontecem, então, dentro de um processo cognitivo. Então, sistema reticular é SARA, que também vai funcionar também é conhecido como SARA, como uma abreviação, e ele é como se fosse um filtro que vai funcionar também antes do tálamo. Então, o tálamo, quando a gente pensa a informação da retina para CGL, para chegar em V1, a gente tem essa informação. Quando eu estou pensando CGL, eu estou pensando tálamo também. Então, o sistema reticular vai atuar antes do tálamo para fazer, então, um filtro que é involuntário de o que é importante da informação que passa, da informação que fica. E depois tem uma etapa que é voluntária e instável, que depende do sistema límbico, ou seja, dessa regulação emocional do paciente, que vai também fazer mais um novo filtro ou não fazer filtro nenhum. E a parte que é mais voluntária e estável, que vai depender de uma estabilidade, que vai depender do córtex visual pré-frontal desenvolvido para que o paciente consiga ter um controle inibitório das emoções dele e para que ele consiga ter o controle também de movimentos sacádicos, de movimentos de segmento, bom movimento, controle de movimentos da acomodação, da convergência, e que é isso que a gente trabalha de novo na terapia visual, tá bom? Aqui eu tenho uma divisão onde, se eu tiver uma tarefa que exige muito a concentração, eu vou sempre pensar qual é a finalidade dessa tarefa que um atleta vai executar, por exemplo. Então, ele vai ter a finalidade de selecionar o estímulo, de antecipar, de focalizar ou de bloquear aquele estímulo, para qual direção que ele vai e que o estímulo também vai, se ele for uma bola, por exemplo, qual vai ser a reação dele, e a duração também da tarefa, do estímulo, se vai ser de baixo ou de alto nível de intensidade ou de curta e de longa duração. Aqui mais uma questão de quando eu estou pensando em montar um plano de terapia visual para um atleta, por exemplo.
Aqui eu tenho um modelo cognitivo, onde eu tenho um pensamento afetando como a gente sente e como a gente age. Então, eu tenho uma situação que eu estava passeando, andei na rua por uma pessoa e ela não me cumprimentou. Como que funciona no modelo cognitivo comportamental, dentro da psicologia? Eu tenho vários jeitos de pensar e dependendo de como eu pensar, eu posso ter uma reação. Então, se eu pensar que a pessoa que não me cumprimentou não gosta de mim, posso ficar triste, que seria a emoção, e o comportamento pode ser um choro. Se eu pensar que a pessoa me ignorou, mas não tinha o direito de me ignorar, pode gerar o sentimento de injustiça, que vai me gerar raiva e que vai querer com que a minha ação pode ser que eu nunca mais queira falar com essa pessoa. O pensamento, se for, será que a pessoa estava com raiva de mim? Eu posso começar a ficar com um pensamento de ansiedade, de não saber o que estava acontecendo, de querer tentar adivinhar por que a pessoa está com raiva de mim e tal. E eu posso tentar ligar para a pessoa desesperada, querendo saber o motivo do que está acontecendo e querer saber uma explicação por que a pessoa não me cumprimentou. E por último, o mais tranquilo seria uma emoção neutra, onde eu pensei, a pessoa não me viu, pronto, acabou, e a minha reação também é neutra, ou seja, eu não vou me importar com aquilo que aconteceu. Então, se dependendo da reação emocional que um paciente tiver diante de uma situação, ele gerar algum estresse emocional para esse paciente, essa visão do paciente pode ter alteração, mesmo que ele não queira, por conta, então, desse jeito com que ele pensa, com que ele sente, que vai fazer ele agir ou enxergar ou não uma determinada situação, e esse fato de ele conseguir enxergar ou não uma determinada situação vai ter muito a ver, então, com o estado do poder refletivo do cristalino. Depois a gente vai ver mais pra frente o quanto que as emoções estão bastante intrínsecas relacionadas com a visão. Aqui eu tenho uma parte que é uma divisão, onde eu tenho uma divisão externa e interna e uma divisão ampla e estreita para várias situações que podem acontecer quando eu estou pensando numa visão. Se eu tiver uma visão mais ampla e mais interna, eu estou fazendo uma análise de competições passadas ao que aconteceu e posso preparar para o que vai acontecer depois. Se eu tiver uma visão mais ampla e mais externa, eu vou pensar em adaptar situações complexas que sempre variam e que eu consigo sempre, então, me preparar para mudanças. Já numa relação estreita externa, eu vou pensar em um estímulo externo mais específico, então, uma concentração durante um arremesso, quando um jogador de basquete vai arremessar uma bola, ele já sabe qual que vai ser o estímulo, qual que vai ser a intensidade da bola para ele arremessar e ele vai ficar sempre treinando naquele modo. E numa outra visão estreita interna, seria perceber e regular o nível de tensão interna do próprio estado emocional. Então, eu começo a mentalizar, eu fazendo aquele movimento, ou seja, fazendo um arremesso da cesta de basquete, para eu, nessa visualização, fazer um treino para que quando eu jogar a bola, realmente eu consiga acertar esse arremesso. Então, aqui também pensando já em quando eu estou montando treinamento de terapia visual, como que eu posso usar os recursos que o paciente já tem, as capacidades que ele já tem e o que pode vir de inesperado, de novo, ou do que ele já conhece, ou do que ele já visualiza, e como que eu trabalho isso juntando com terapia visual. Aqui ele está bem aleatório mesmo esse slide, porque foi uma relação muito interessante que eu encontrei, que quando a gente tem hoje as lâmpadas LED, elas têm muito mais incidência de luz azul do que antes o que a gente usava com as lâmpadas incandescentes, sabe? Por mais que ela gastava mais energia, a gente tinha muito mais um espectro vermelho do que espectro azul. E o que isso tem em relação ao nosso organismo como consequência? Conforme eu tenho um aumento aqui de intensidade de luz azul, eu tenho supressão de melatonina e isso pode até gerar um estresse também de cortisol para quem está exposto a essa luz muito forte de LED, tanto que chegou a ter até uma produção de 10.000K de LED, de luz de LED, que era uma lâmpada acho que produzida pela Philips, para que isso aumentasse a produtividade dos trabalhadores e, consequentemente, até aumentou a produtividade
mas em relação à saúde não foi legal e aí por isso eles retiraram do mercado. Então, na média, mais ou menos uns 4,5, mais ou menos 5.000K, na verdade, a lâmpada LED que a gente normalmente usa. Depois dê uma olhadinha em quantos K que mostram nessa lâmpada e também, muitas vezes, o próprio fornecedor tem um gráfico aqui de qual que é o espectro de que ele expõe, né, vocês a essa qual é esse espectro eletromagnético que vocês estão sendo expostos. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, de 1.200 K de temperatura é a luz do fogo e mais ou menos o 6,5, 7.000 K seria um céu encoberto, aquele céu meio, sabe quando já está meio nubladinho, assim, aquele céu meio triste até, então é mais ou menos a representação daquilo. Então é como se a gente não tivesse exposto à luz do sol também. Nosso corpo começa a entender que tem a luz do sol, na verdade, a radiação, né, infravermelha diminui, né, e aumenta então essa nossa exposição à luz azul ou mais próximo, então, ainda aqui para as frequências ultravioletas, tá? O que mais? Aqui top-down, que eu já tinha falado. E aqui, então, uma explicação um pouco mais aprofundada daquele sistema que eu falei, do bottom-up, é uma atenção aos detalhes e até às vibrações também sonoras. Eu vou pensar no colículo superior, enquanto que as emoções impactam essa via. Então, o sistema aqui, eu vou sempre buscar uma relação com aquelas questões que eu falei, o detalhinho, que na verdade não é o todo, tem uma parte, outra parte, 2 linhas em pé, 3 linhas deitadas. Esse é o sistema bottom-up. Vou pensar em uma partinha ali do desenho para olhar parte por parte, para depois tentar juntar no todo. Quando eu já bato o olho, já naquele todo, eu já associei com uma experiência anterior que eu tive, eu estou pensando no sistema top-down, que aí é aquele sistema que vai uma informação para parietal, que é a via dorsal, e outra informação para a via ventral. E aí, por isso que tem uma dependência, quando eu pensar em sistema top-down, com contexto, porque vai para a área somatosensorial. A área somatosensorial vai somar as sensações, então vai somar com todas as sensações anteriores que eu já tive, se eu já vi aquele estímulo alguma vez, e eu vou ou relacionar que parece a letra B, do ABC, que eu já vi um abecedário uma vez, ou então 12, 13, que parece o número 13, 14, pensando então em um número, né? Posso pensar letra ou número nesse sistema. E aqui então começa a falar de dislexia, o quanto que para um paciente que tem dislexia é difícil ainda aprender e lembrar nome de letra, que é difícil de nomear a palavra, que é difícil de aprender uma música que tem uma rima, que eu preciso sempre de um contexto para entender o que está sendo lido. E aí, lógico que eu estou pensando no contexto, isso que eu acabei de falar do top-down, é o sistema que ele vai mais usar, é top-down. Então, por isso que pode ter essa questão de adivinhar a palavra. Não é que ele está decodificando no sistema bottom-up, que é um tracinho, outro tracinho, e eu estou decodificando letra por letra. Ele vê o todo ali, que aquele conjuntinho de combinação de letras parece alguma palavra que eu já vi antes, e ele fica tentando chutar o que é aquela palavra que ele está vendo. Nesse caso, a alfabetização, muitas vezes, para principalmente muitas pessoas que têm dislexia, é muito mais fácil fazer a decodificação por imagens, assim. Se eu tiver a imagem do que é junto com a escrita. Então, se eu tiver banana escrito, e se eu tiver uma banana real ou o desenho de uma banana ali para ele conseguir começar a associar e também eu começar a juntar o som daquela palavra com a palavra por escrito. Então eles têm muito essa necessidade de visualizar por escrito, não só falando. Claro, tem alguns que têm mais de um tipo de dislexia, tem alguns que vão ter mais facilidade de ouvir do que decodificar o que está escrito, e tem alguns que, quando você mostrar o que está escrito, você precisa também mostrar algum desenho, porque na imagem, ou na memória visual, ele pode ser bom, mas nessa decodificação de código por código, detalhinho por detalhinho, ele não é muito bom, ele é sempre bom nesse todo. Aqui,
eu tenho uma outra representação do sistema top-down e bottom-up, onde aqui então eu estou mostrando também o sistema bottom-up, então relacionando o córtex auditivo. Por quê? O sistema bottom-up é o sistema que vai da retina para colículo superior, onde essa informação do colículo superior se combina com a informação do colículo inferior, que vai para o córtex parietal posterior, que vai chegar em V1. E no sistema top-down, e é aquele sistema que vai fazer a decodificação do detalhinho, tá? De letrinha por letrinha, de sílaba por sílaba, para depois eu entender que é uma palavra, para depois eu ler essa palavra num contexto, para depois eu conseguir entender o texto. Olha que mais difícil, né? Porque é bem mais minucioso. Então eu gasto mais caminhos, certo? Top-down eu já entendi o contexto da gramática, já entendi a explicação, já entendi qual é a expectativa, já entendi o contexto todo daquilo ali que está sendo me pedido. Então, é como se fosse um atalho, que eu já tenho uma experiência do que eu ouvi, que eu vou juntar com o que eu estou vendo e entendi o que é. Porém, muitas vezes, quando eu vou retomar da memória o detalhe de como que escreve, o tracinho de como teria que ser, é onde o paciente pode ter essa questão de escrever ao contrário, a letra B, escrever espelhada, ou confundir o P e o B, se é para cima, se é para baixo, porque ele não está muito atento ao detalhe do que é, de como é, mas ele vê esse todo e no contexto, aquele todo lembrava mais ou menos assim a imagem, aí é onde ele reproduz, e aí fica nessas inversões de T e D, que também tem a questão com a pronúncia, porque como então tem essa questão do visual, muitas vezes ele não tem essa decodificação do auditivo muito bom de saber se é um T ou um D, porque o som parece igual na fala, e acontece então essa dificuldade de compreensão, de leitura de quem tem dislexia, tá bom? Bastante informação nesse slide aqui. Bom, aqui eu tenho tipos de memória que pode ser por alça fonológica, por esboço visoespacial e por parte de executivo central, onde eu vou ativar diversas áreas corticais. Eu vou ativar ora hemisfério esquerdo, ora hemisfério direito, ora o executivo central, que vai ativar o hemisfério esquerdo ou bilateral, as duas áreas do cérebro. Então, isso quando eu estou pensando em memória de trabalho. Tem alguns que eles são ótimos, que eles vão falar assim, bom, memória de trabalho, eu vou sempre associar com o que eu estou ouvindo, eu não preciso escrever, eu já gravei. Vai usar essa parte de alça fonológica, mais hemisfério esquerdo. Aquele que precisa desenhar, escrever, quando a pessoa está falando, desenha para mim, para você me explicar, né? Vai usar mais o lado do hemisfério direito do cérebro. E tem pessoas que conseguem usar as duas áreas dos dois hemisférios cerebrais e também predominante, né, o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da linguagem, mas para ter essa memória de trabalho. A memória de trabalho é aquela que a gente vai usar aquela informação para agora e daqui a pouco eu já esqueci. Só que se o paciente tiver uma boa memória de trabalho a ponto de ele conseguir recuperar essa informação mais para frente, são aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm essa questão de que eu ouvi e já consegui gravar, muitas vezes uma informação, porque essa informação ele achou que fosse relevante e aí ele já consegue, então, memorizar com mais facilidade. Nem é todo mundo que consegue fazer isso, mas, em parte, isso explica por que a gente fala para, quando está assistindo uma aula, pegar e anotar, porque quando a gente anota, a gente tem, então, essa imagem mental ou esse esboço visoespacial que está, então, gerando mais informações para a área somatosensorial, para a gente ter uma possibilidade maior de recordar daquela informação que foi apresentada pela primeira vez, tá bom? Por exemplo, aqui eu estou apresentando um monte de slides, se eu te perguntar do primeiro slide, talvez você não lembre, mas depois, vendo a aula de novo, você vai falar, nossa, eu lembrei que ela falou isso, tal, da aula, porque você começa a ter, então, essa representação, essa imagem mental, ou essa representação, por isso que
no meu slide eu procuro colocar bastante imagem e tal, para que a gente consiga ter essa representação mais fácil e a partir dessa representação ou desse desenho ou até mesmo da escrita, a gente consiga recuperar aquela informação que foi passada para a gente, tá bom? Aqui são circuitos do córtex pré-frontal e das funções executivas, que é adaptado por Royal e colaboradores, onde eu vou apresentar um circuito que é pré-frontal dorso lateral, um pré-frontal órbito frontal lateral e um circuito pré-frontal medial e do cingulado anterior. Só para mostrar para vocês que tem alguns circuitos do pré-frontal, que dentro desses circuitos a gente tem funções executivas e que esse sistema ele depois vai ter muita importância para a gente pensar na parte do processamento visual. Tá bom? Só guarda essa informação. Então, aqui, aquela mesma imagem que tinha mostrado já do campo visual, você pensar campo visual direito sendo processado lado a lado no hemisfério cerebral esquerdo e o campo visual esquerdo sendo processado no hemisfério cerebral direito. E aqui, então, o sistema top-down, onde top-down, lembra que eu falei? Questão do contexto geral, que eu preciso da informação da retina, chegando no CGL, chegando em V1, e que uma parte vai para a via dorsal, córtex parietal, outra parte para via ventral, que é no córtex temporal. Tá? Isso aqui é o desenho também, que isso aqui tem no livro, e que essas interconexões entre as setinhas também é importante a gente começar a pensar esse desenho, tá? Ter essa imagem mental desse sistema aqui top-down. Tá? É esse sistema que é a via onde, via o que, né? Via dorsal representada por onde, via ventral representando o que, sempre. Por que envolve o contexto? Porque é sempre identificar o que é aquele objeto, onde está aquele objeto e contextualizar aquele objeto, né? A posição daquele objeto. Então, essa é a via top-down, que é o contexto, que vai então fazer a integração depois, né, das informações com a informação do detalhe, do tracinho, da atenção, até a questão de juntar então a informação do som. Então, se eu só me concentrar no contexto, ou se já estiver muito difícil de eu decodificar essa informação de contexto, aquela outra que é de atenção visual, auditiva e de seleção de detalhes, vai ficar difícil. Então, isso é muito sobre o processamento visual, quanto que o paciente consegue ou não ter todas essas áreas, ou todos esses aqui, né, V1, V2, V3, todos esses sistemas que ocorrem em paralelo funcionando, e se eles não ocorrem bem, qual desses sistemas está meio ali precisando de um treinamento, que é dentro desse treinamento que a gente vai fazer a terapia visual, pensando em qual desses níveis que o paciente está precisando de mais ajuda, tá bom? Bom, aqui também pensando praticamente estriado e tálamo, então os efeitos de eu colocar um estímulo para o estriado e o quanto que o tálamo ele vai filtrar a informação ou não de quanto de informação que está chegando para as redes neurais. Tá? Aqui é sobre ainda, então, o sistema bottom-up. Então, o sistema bottom-up lembra de colículo superior, visão de detalhes e o quanto que ele vai ter relação com reticular, sistema reticular, que é SARA, que vai funcionar como um filtro. Então, esse filtro que vai passar primeiro pelo sistema reticular vai ter relação lá com o sistema do córtex associativo, com o colículo superior, que vai juntar a informação dentro dessa parte do córtex somatosensorial, ou córtex de associação, ele vai juntar essa informação com a informação do lobo frontal também, do campo FF, frontal, F-field, que é campo visual frontal. Essas informações de conseguir com que a gente tenha concentração em algo, que a gente consiga manter o foco em algo e em uma imagem, e ainda assim conseguir extrair o máximo de detalhes daquela imagem, tá? Seria basicamente isso, esse slide. Aqui, então, essa questão de controle atencional, eu tenho modelos anatômicos para controle atencional, que vai acontecer de cima para baixo, e um modelo adaptado de Mesulam, com permissão de Willey, né, que é um modelo adaptado de Posner e outros colegas para
para fazer essa reprodução aqui. Então, eu tenho um modelo que eu parto de bottom-up e outro modelo que eu parto de top-down. Dependendo do modelo que eu tiver mais ativado para aquele paciente, eu vou trabalhar mais visão central ou mais visão periférica. Basicamente, é isso, esse slide, tá bom? E aqui, então, o mapa via ventral e via dorsal, que é para explicar mais ainda, ficar mais claro cada vez mais essa questão de o que é via ventral, o que é via dorsal. Onde, de novo, eu tenho informação chegando, aqui imagina que o globo ocular está aqui, tá? E aí essa informação saiu da retina, foi lá para V1, dessa V1 lá no córtex occipital, uma informação, a parte da informação vai para a rota dorsal, a outra parte da informação vem para a rota ventral. Por isso que eu sempre mostro as laterais aqui, rota ventral, e a parte em cima aqui, rota dorsal. E quando eu pensar, então, a forma visual das palavras, eu estou pensando muito nessa rota ventral, mas aqui seria, então, basicamente esses dois pontinhos verdes, a área de Broca e de Wernicke. Broca muito associado ao verbo e Wernicke associado, então, à imagem da linguagem, tá? Aqui ainda falando sobre a parte da dislexia e de pacientes controles, foi feito um estudo onde os pacientes que tinham a camada parvo celular e a magno celular mais desorganizadas, eles mostravam dislexia. Olha só, tá bom? Então, é só para a gente mostrar o quanto que dentro do corpo do CGL, né, que a gente fala corpo geniculado lateral ou núcleo geniculado lateral, que é no tálamo, se eu não tivesse filtro muito bom, muito bem adequado, separando quem é célula magna e parvocelular, as informações vão apresentar-se desorganizadas, tá? Para o paciente que tem dislexia. Tem alguém perguntando alguma coisa? Aqui ainda um outro slide mostrando o sistema top-down e as áreas visuais, a relação com frontal e field também é um recorte que eu fiz, mostrando aqui as áreas de ativação também que acontecem dentro do sistema top-down. E esse outro slide vai mostrar alguns tipos de atenção que a gente podem existir, tá? Então, a gente pode dividir a atenção em atenção dividida sustentada, em atenção externa e interna, a atenção visual auditiva, a atenção global seletiva, a atenção controlada automática, a atenção manifesta encoberta, a atenção voluntária ou involuntária ou consciente. Então, dependendo do nível de atenção que a gente está pensando, isso vai ter mais ou menos relação com a visão. De todas, a que mais tem com certeza, a relação com a visão é a parte visual auditiva, tá? Mas todos os tipos de atenção é importante a gente pensar nessas classificações para quando a gente estiver trabalhando com um paciente que tem problema atencional, o quanto que a visão realmente está impactando na atenção, ou eu tenho outras questões também que o paciente não tem problema de atenção, ele tem problema visual, mas melhorando a questão visual, com certeza a atenção ele vai ter um ganho maior na atenção, concentração e qualquer outra dificuldade que ele apresente. Aqui eu tenho um sistema da hipótese de Ehring e de Helmholtz e eu vou ter duas alternativas ou dois mecanismos de controle de movimentos sacádicos quando eles estão desconjugados e pensando nas vergências, né, qual que é o movimento que vai acontecer e se pode acontecer, então, de maneiras paralelas do olho direito e esquerdo, tendo informações ou estímulos, né, para o terceiro par realizar os movimentos. Então, aqui são duas hipóteses e dentro da hipótese de Ehring, que é essa daqui da esquerda, a gente tem dois comandos que combinam o nível do núcleo oculomotor e já nessa outra hipótese do Helmholtz eu tenho um comando monocular separando sendo enviado, né, para os dois olhos. Então,
formação reticular pontina, que teria, então, um papel importante já nesse modelo, nessa hipótese. Aí depois, para quem quiser se aprofundar mais, procura, tá? Modelo de Ehring e modelo de Helmholtz. Aqui é quanto que a gente consegue dividir, então, a atenção, em atenção dividida, em transtornos de memória, em quais são os modelos que vão aparecer para a gente desenvolver a atenção, que tem a negligência atencional, quando que vai acontecer uma hemenopsia, quando eu começo a pensar, esse paciente tem um problema de atenção, eu vou ver qual é o nível de dificuldade dessa atenção, eu vou ver, então, tem alguns critérios de eu começar a pensar essa atenção do paciente. É um problema de atenção seletiva ou um problema de atenção dividida? Ele precisa selecionar um estímulo de cada vez, está difícil isso para ele, ou ele precisa, ora, selecionar aqui a atenção e, ao mesmo tempo que ele seleciona aqui, ele precisa concentrar em alguma outra tarefa também, dividindo essa mesma atenção, por exemplo, visual e auditiva. Fazer algum estímulo que a gente pede de estímulo de treinamento visual, né, de exercício visual, com tempo, né, com metrônomo. Então, eu tenho 2 estímulos, eu preciso prestar atenção no tempo, para fazer dentro daquele tempo a tarefa solicitada. Bom, gente, já são 4h30, 4h40. Tem muito mais slides, era mais para fazer uma breve aula aqui, que eu vou fazer um contínuo aos pouquinhos, e aí a gente vai 1 horinha por dia aqui batendo um papo, e eu vou construindo isso aqui com vocês. Fiquem atentos que eu vou compartilhar o link mais vezes, para vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Acho que é isso, vou encerrando aqui por aqui hoje. Tem bastante coisa nesses slides aqui, tá bom? Obrigada por vocês terem acompanhado. Até mais.